Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro intérprete Sâmio. Beleza? Vamos lá para nossa aula 49.1. Vamos trabalhar a concordância verbal, parte 3, tá? Os verbos haver, fazer e ser e algumas aplicações. Belezinha? Como sempre, a gente começa a nossa aula com um texto atual. Aqui, a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula. Beleza? Então, aqui nós temos o seguinte, né? O livro narra, inicialmente, a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Estamos falando da obra do O Cortiço de Aloysio Azevedo. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até de furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Sua amante Betorleza o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. Não havendo consenso, há o rompimento provisório de relações entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada, João Romão trabalha ardorosamente e passa por privações para enriquecer mais que o seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço. Então, um pequeno resumo de O Cortiço, né, de Aloysio Azevedo. Então, meus queridos, vamos recordar, responda certo ou errado as regras de concordância. Quando eu falo concordância, nós estamos falando a questão da concordância verbal. A regra geral da concordância verbal, olha só, o verbo concorda com seu sujeito, preste atenção, em pessoa e número, tá? Quando eu falo essa pessoa, a pessoa do discurso. Primeira, segunda, terceira pessoa. Ó, e número, singular e plural. Ganhar e perder faz parte da profissão. Ganhar e perder faz parte da profissão. Eu tenho aqui, amadinho, ó. Ganhar. Opa, deixa eu colocar aqui, amada. Que eu esqueci de colocar a canetinha. E tá dizendo aqui, já tá dando errado, né? Mas eu vou logo justificar aqui pra vocês, ó. Preste atenção. Ó, por que tá errado, amadinha? Porque eu tenho aqui, ó, ganhar e perder. Tá certo? Então, o sujeito tá o quê? Composto. Então, ganhar e perder fazem parte da profissão. Aí, vamos lá. Vende-se casa no condomínio fechado de um dormitório. Olha só, vendem-se casas, e aí, ó, vendem-se casas no condomínio fechado de um dormitório. Tá certo ou tá errado? Vendem-se? Claro, né, que está corretíssimo, né? Então, vamos lá. Aqui nesse caso aqui, o certo, ganhar e perder faz parte da profissão, usa-se plural quando os verbos expressam ideias opostas. Aí vamos ver aqui. Vende-se casa no condomínio fechado, tá certo? Porque aí eu tenho uma partícula apassivadora. Ai, professora, o que é isso? Essa daqui, ó. Que dá para transformar para voz passiva. E já sabe que casas é o sujeito da oração. Casas são vendidas. Então, vamos lá.
Temos aqui o verbo vender concorda em número com casas. Olha só, casa no plural, como eu falei. Mas é porque também, amadinho, lembra lá do verbo, do pronome ser, tá bom? Que é um pronome apassivador, que transforma para a voz passiva. Precisam-se de agricultores para a fazenda de cacau em Cacoal. E aí? Precisa-se, vamos lembrar que esse daqui é índice de determinação do sujeito, tá certo? Aí eu tenho o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto. Presta atenção. Então aqui era para estar na terceira pessoa do singular, não do plural. Tá certo? Então, está incorreto, né? Errado. Olha só, o certo é precisa-se de agricultores, verbo transitivo direto, fica o quê? Invariável. Agora, temos mais outro aqui, ó. 3 quilômetros não é muito para eu caminhar naquela mata, certo ou errado? Vamos lá ver. O que diz assim, ó? Diz o seguinte, o verbo ser fica no singular se a expressão for de quê? Ó, medida. Então, está o quê? Correto, está certo. Concordância dos verbos haver, fazer e ser. Então, na regra geral, nós temos o seguinte, né? O verbo concorda com o seu sujeito em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E número, singular e plural. Ó, então concorda em pessoa e número. É só você identificar qual é o sujeito da frase. Se ele estiver no plural, é claro que o verbo vai ficar no plural. Se estiver no singular, vai ficar no singular. Aí tem aquela regra simples, sujeito simples, né? E o sujeito composto. Tá bom? A questão da concordância, que a gente já viu na primeira aula de concordância verbal. Concordância verbal é algo que na linguagem do cotidiano não se costuma fazer. Então vamos lá. No dia a dia é comum, por exemplo, me empresta R$2. R$2. Presta atenção, você tem 2, né? Ó, R$2. Isso aí, ó, mas aqui no caso dessa que eu estou falando, é da concordância nominal. Já começa desde lá, da concordância nominal. Aí você tem bem assim, ó. As pessoas dizem, acabou as fichas. Pensa que colocando um azinho aqui para indicar a pluralização está correta. Mas, amados, ó, acabaram as fichas. Tem que ficar marcadinho. Quando falar concordância verbal, você já vai ter que fazer um acordo. Concordar com quem? Com o verbo. Certo? Aí eu tenho, sobrou 15. 15, olha só, 15 é mais de um, Amadinho. Sobrou 1. Aí sobrou 2? Não, sobraram 2, sobraram 3, sobraram 15. A outra que é a questão da concordância, falta 10. Não, não falta 10, faltam 10. Sobraram, colocar aqui bonitinho, acabaram, tá bom? Acabaram, quase que. Aqui, ó, as fichas. Beleza? Você tem que ver lá, ó, qual é o sujeito da oração, aí para o verbo fazer a concordância. Ok? Na linguagem oficial é fundamental estabelecer a concordância. Então, não se esqueça. Preste atenção aqui, ó. Já foi falado. Acabaram as fichas. Ó, a concordância aqui. Acabaram-se as fichas. Você vai observar aqui
que o sujeito da oração está o quê? No plural, olha só, tá marcado aqui, ó, a pluralização. Sobraram 15, ó, sempre fazendo essa concordância. E faltam 10, beleza? Concordância, então, fazendo a concordância com o verbo. Então, estou falando de quê? De concordância verbal. Temos aqui uma música, né? Popular brasileira. Vamos lá, de Paulinho da Viola. Quando bate uma saudade, vibram acordes, surgem imagens, soam palavras, formam frases. O que você percebe aí, amado? Ó, quando bate uma saudade, olha que concordância maravilhosa, tá bom? Bate uma saudade, vibra um acorde, olha só, acorde não está aqui, ó, marcando aqui para vocês o S, né? A pluralização. Surgem, o que surgem? Imagem, se tivesse, em vez da palavra imagem, tivesse escrito imagem, aí o que ia ficar? Surge imagem, tá? No singular. Soam palavras. E se não fosse pluralizada? Ia ficar o quê? Soa palavra. Tá bom? Por que ficou aqui no plural? Porque a palavra está, né, no plural. Tá certo? Então, vamos lá. Nessa última, forma-se em frase. Frases são formadas. Então, você percebe a concordância está perfeita. Os substantivos estão no plural, os verbos também. E os verbos são colocados o quê? Antes do sujeito. Agora, com os verbos impessoais, o que vai acontecer, né, com os verbos impessoais? Lembrando que quando há verbos impessoais, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Lembra disso? Há na língua portuguesa alguns verbos que exigem atenção especial quanto à concordância. Então, quais são os verbos? Verbo fazer, verbo haver e verbo ser, né? Então, vamos ver cada um. Vamos lá, começando pelo verbo fazer. O verbo fazer, amadinho, quando ele indicar tempo decorrido, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, tá certo? No livro você vai encontrar assim, ó, verbo fazer quando este verbo é usado para indicar tempo transcorrido, ó, não deve ser flexionado. Mas não fica fácil falar assim, verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado, fica na terceira pessoa do singular, não simplifica? Então, nós temos aqui o verbo fazer indicando o tempo, ó. Vamos ver um a um. Faz 10 anos, faz 20 dias, faz 2 horas, já fazia 2 meses. Então, ó, todos esses daqui, ó, eu tô usando o verbo fazer, ó. Indicando o tempo passado, tempo decorrido. Tá? Toda vez que indicar tempo decorrido, eu vou usar, ele vai ser impessoal e vou usar na terceira pessoa do singular. Fica inadequada a aplicação de falar assim, ó, fazem 10 anos. Não existe. Porque verbo fazer indicando tempo decorrido usa-se na terceira pessoa do singular. Então, fique aí gravado, ó. Grave aí, anotem, por gentileza. Ó, não é flexionado,
O verbo fazer indicando o tempo. Certinho? Muito bem. Vamos ver mais aqui. Quando usamos o verbo fazer associado a outro verbo indicando o tempo. Ó, como verbo auxiliar, né? Por uma locução verbal, ó. Ele vai ficar no singular, ó. Vai fazer 20 anos. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar, mais o verbo principal. Se eu usei o fazer, o auxiliar também continuará também na terceira pessoa do singular, não vai flexionar. Deve fazer 20 anos, então preste atenção. É o verbo fazer indicando o tempo, o seu auxiliar também ficará invariável, tá bom? Permanecendo na terceira pessoa do singular. Agora, mais outra, né? Faz 20 anos que estive aqui. Ou fazem 20 anos que eu estive aqui? Qual é a correta? Faz 20 anos ou fazem 20 anos? Pense aí um pouquinho. Estou aguardando a resposta de vocês. Já tem gente já respondendo? Muito bem. Tá com dúvida? Então aqui, ó, não é o verbo fazer? Não está indicando tempo decorrido? Então, o correto é falar faz 20 anos que estive aqui, não faz. Belezinha? Então, vamos lá aqui, ó. Aqui bem detalhado para vocês, tá bom? Faz 20 anos que estive aqui. O verbo fazer indicando tempo não tem sujeito. Pode-se e deve-se dizer passaram 10 anos, de fato os anos passam. Mas nunca falar fazem 10 anos. Beleza? Aqui passaram 10 anos. Por que passaram? Aqui, ó. Tá bom? Vai concordar com o seu numeral. Mas fazem nunca no Brasil. Beleza? Mais um pouquinho. O mesmo acontece na locução verbal, quando o verbo fazer é associado a outro na indicação de tempo. Nesses casos, o verbo fazer vem sempre no singular. Já deve fazer 20 anos que ela foi embora. Olha aqui o auxiliar aqui do fazer. Ficou no singular. Você vai dizer assim, já devem? Não. Porque eu tô com o verbo fazer indicando o tempo, né? Então, o seu auxiliar vai fazer a concordância, tá? Permanecer no singular. Outro caso aqui, ó. Quando conheci sua prima, eu morava lá há 10 anos. Ou morava lá havia 10 anos. E aí? Qual é? Então, é quando, se você, ó, morava lá há 10 anos, ou lá, morava lá havia 10 anos. E aí? Temos aqui, ó, a dica é muito simples, amadinha. A forma correta de falar é morava lá fazia 10 anos. Então, morava lá havia 10 anos. Então, neste caso, o verbo haver equivale o quê? A fazer, indicando o quê? Tempo também, tá? Lembra quando vocês estudaram a questão do sujeito inexistente, oração sem sujeito? Quando a gente começa até a estudar o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito. Então aqui você já vai fazendo essa recordação, já vai fazendo associação, tá bom? Então o verbo haver impessoal quando é sinônimo de existir ou acontecer, tá?
Eu até cantava uma musiquinha para vocês. Verbo haver no sentido de existir não tem plural e nem sujeito. Seu auxiliar também. Ó, seu auxiliar também. É quando ele fica com a locução verbal. Tá certo? Se tiver o existir, ó, vai ter flexão. Mas se aparecer o haver, não tem flexão. Então, havia belas cachoeiras frondosas e árvores nesta região. Então, havia belas. Então, eu estou usando o haver. Então, está no sentido de existir. Ele permanece aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Tá certo? Aqui, ó, terceira pessoa do singular. Amadinho, olha só, que letra linda, né? Toda tortinha. Agora, Amadinho, se você, em vez de colocar o haver, trocar por existir, o que vai acontecer aqui, ó? Aí vai ficar esse existir nesta partezinha aqui, ó. Vamos colocar, e aí vai ter a flexão. Aí, no caso, ia ter a palavra existiam belas cachoeiras, frondosas, árvores daquela região. Mas com haver, permanece no singular. E com existir, faz a flexão. Faz a concordância. Nesta rodovia, nunca houve acidente. Ó, houve, né? Tá no sentido de quê? De acontecer, tá? Mas se eu não... Desculpa aí, amadinhos, ó, se eu trocar por acontecer, o que vai acontecer? Ó, olha só, eu repetindo duas vezes. Nesta rodovia nunca aconteceram acidentes. Viu só? Com haver, permanece no singular. Mas se eu trocar com acontecer, haverá concordância com a palavra acidentes. Beleza? Vamos lá, então. Dando sequência. Locuções verbais. Quando o verbo haver estiver acompanhado por outros verbos e desempenhar, preste atenção, o papel de verbo principal, ambos os verbos devem aparecer na terceira pessoa do singular. Desde quando a gente começou aqui, eu estou batendo na mesma tecla. Terceira pessoa do singular, porque eles são verbos impessoais. Tomar uma água, amadinhos. Vamos lá. Deve haver uma saída. Ai, professora, uma saída está no singular. Ok. Deve haver soluções, mas aqui não. Mas vai permanecer na terceira pessoa do singular? Sim. Ó, não muda nada, não tem flexão, ó. Pode haver alguma complicação? Ok. Pode haver sérias complicações? Então, sempre permanecendo o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, aqui eu tenho o haver como verbo principal e o deve, né, no auxiliar. Que é por quê? É uma locução verbal. Tá certo? Aqui, ó, deve haver. Aqui o deve auxiliar. E aqui o haver é o verbo principal. Tá feinho aqui, mas dá para entender. Beleza? Vamos ver mais outra, amadinho. Agora preste atenção. Em locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. O que é isso? Porque ele vai transmitir, ele vai ficar impessoal também, amadinho. Tá? O auxiliar vai ficar impessoal. Na reunião, devia haver umas 20 pessoas. Ó, permaneceu no singular, porque quem está do lado? O haver. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá, então, amado.
verbo haver e suas flexões. Vamos observar aqui, ó. Estive aqui há 10 anos. Ó, o a é o verbo haver, pode ser trocado por quem? Pelo fazer. O fazer também não é impessoal? Quando indica tempo decorrido? Estive aqui faz 10 anos, ó. Você faz a troquinha. Se encaixou certinho, pronto. Sem variação. Mas olha só outra aqui, ó. Quando se diz há muitas pessoas na sala, o que vai acontecer? O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular e no presente do indicativo. E esse há muita pessoa na sala dá para ser trocado por qual? Pelo verbo existir. Mas se eu colocar o existir, ó, existem muitas pessoas na sala, tá bom? Se eu troco esse haver aqui, ó, vai ficar existem. Aí ela vai ter sujeito, tá bom? E vai ter a flexão. Por que existem? Porque tem pessoas. Existem pessoas na sala. Mas se eu colocar o haver, vai ficar na terceira pessoa do singular. Outra. Aqui tá dizendo, tem uma observação aqui para você, ó. Não foi feita a concordância do verbo haver com a palavra pessoas. Não se poderia dizer amo pessoas na sala. Por quê? Porque o verbo haver impessoal, ela só pode na terceira pessoa do singular. Mas se eu substituir pelo sinônimo, né? Porque ele está no sentido de existir, aí vai flexionar. Aí sim. Verbo haver quando usado com sentido de existir. Acabei de falar, né, Amadinho? Ó, aquilo que eu expliquei lá, vai reforçar aqui, não tem problema não, ó. Se fosse usado o verbo existir, este sim iria para o plural, ó. Existem muitas pessoas na sala. Tá aqui, ó. Fazendo a concordância, ó, com o seu sujeito. Então, vamos ver se aquela música que eu canto, né? Sempre aqui, com essa voz linda, maravilhosa, que com certeza você já até decorou a música. Verbo haver no sentido de existir, não tem plural e não tem sujeito. E seu auxiliar também. O seu auxiliar, ó, auxiliar do verbo principal, que vai acompanhar o verbo. Beleza? Mas se for o outro, vai ter plural e vai ter sujeito. No caso aqui de existir, tem plural e tem sujeito. Verbo haver usado no passado. Vamos lá então. No trecho da música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stone. Olha, menina. Então aqui é a letra da música maravilhosa do Engenheiro do Havaí. Tá? Ai, não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas a fim. Ó, havia, ó, 1000 garotas a fim. Presta atenção. Esse verbo havia, tá? Que é o verbo haver, ele está no sentido de existir. Se está no sentido de existir, ele não tem plural, amadinho. Tá bom? Então, o que acontece? Está correto. Tá certo? Ele foi empregado indicando o tempo decorrido, né? Passado. Então, tá corretíssimo aqui, certo? Beleza? Vamos lá, mais outra aqui para vocês. Houveram muitos acidentes naquela rodovia. Houveram. Esse aí, o verbo haver está no sentido de ocorrer, né, de acontecer. Então, se ele tiver nesse sentido, ele vai ficar impessoal, amadinhos, tá? Então, no caso, é para ficar na terceira pessoa
do singular. Beleza? Então, vamos lá então. O correto é: houve muitos acidentes naquela rodovia. Então, ele fica na terceira pessoa do singular. Toda vez que, ó, pessoa do singular. Colocando aqui para vocês. Tá bom? Ó, não tem sujeito. Tá bom? Haverá acidentes, houve acidente, há pessoas, havia pessoa, houve pessoas. Então, sempre na terceira pessoa. Então, para fixar esta questão do verbo impessoal, do verbo haver no sentido de ocorrer, no verbo haver no sentido de acontecer, no verbo haver no sentido de existir, vamos ler aqui então. O verbo haver, quando empregado no sentido de existir, de ocorrer, acontecer, fica, o quê? No singular, independente do tempo verbal. Beleza? Mas se eu trocar, caso aqui, ó, houveram muitos acidentes na rodovia. Isso aqui, ó, tem que ficar aqui, houve, né? O certo é esse. Houve muitos acidentes. Não houveram. Aí, se eu coloco aconteceram, ocorreram, aí sim, aí vai ter a flexão. Pode ser ocorreram, aconteceram muitos acidentes naquela rodovia. Tá bom? Aí, quando eu troco com as outras palavras, aí sim. Beleza? Agora o verbo ser. Já falamos do fazer, do haver. Agora o verbo ser. Se o sujeito ou predicativo for nome de pessoa, ou pronome pessoal, o verbo concorda com a pessoa. Tá? João é as alegrias de sua mãe. Então, aqui, João é o sujeito. O verbo é o verbo ser. Então, aqui é o sujeito, então vai fazer a concordância com o seu sujeito. Ele é. João, se eu trocasse aqui pelo pronome pessoal, qual é a pessoa aqui que dá para encaixar aqui? Ele é a terceira pessoa. João é um só, então ele é as alegrias da casa, ou de sua mãe. Agora, os mais conformados somos nós, ó. Ó, quem são conformados? Nós, olha que é a pessoa. Então, o verbo está na primeira pessoa do plural e aqui é a pessoa do discurso, a primeira pessoa do discurso, que é nós. Beleza? O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito. Quando o sujeito for representado pelos pronomes, ó, isto, isso, aquilo, tudo, ou, e o predicativo estiver no plural. Então, vamos lá. Isso são lembranças, então vai fazer aqui é o sujeito, mas aqui, ó, fazendo a concordância com o seu predicativo, tá? Aquilo, porque aqui, ó, vejam bem, o sujeito são os pronomes aqui, ó, o isso, aquilo, mas só que o predicativo tá o quê? No plural, aí faz a concordância. O que eu admiro em vocês são o quê? Os seus cabelos compridos. Então, aqui é o predicativo, isso daqui não é o sujeito não, isso aqui é o predicativo. Vamos lá. O verbo ficará no plural se for representado por um dos pronomes. Isso, aquilo, tudo, e predicativo no plural, já foi falado. Isso são ideias concretizadas, aqui, ó, tá certo? Se o sujeito for uma expressão que indica quantidade, medida, preço, peso, ficará no singular. Então, olha só. Acredito que 7 quilos de carne
é o bastante para nós. Então, tá indicando o quê? Medida, né? Peso, quantidade. Então, fica o quê? No singular. Então, certinho? Vamos lá. Fique de olho, olha, fique atento. O que que nós temos aqui, amados? Quando o sujeito, só reforçando, indicar peso, medida, tá até em destaque aqui para vocês, e quantidade, for seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, menos de, mais de, o verbo ser fica o quê? No singular. Fica no singular. Então, nós temos aqui 5 quilos de açúcar é mais do que preciso. Olha só, olha aqui o verbo ser. 3 metros de tecido é pouco para fazer o seu vestido. 2 semanas de férias é muito para mim. Tá certo? Por quê? Por que que ficou no singular? Porque apareceu mais do que pouco e muito. Apareceram, então fica no singular. Mais outra aqui, ó. Como impessoal, na indicação de horas, dias, distância, o verbo ser vai concordar com o numeral. Então, quando indicar hora, dia, distância, vai fazer a concordância com o numeral. São 11 horas da manhã. Olha aqui o numeral, 11. É 1 hora. Eram 25 de julho quando partimos. Daqui até a padaria são 2 quarteirões. Olha só o numeral. De Porto Velho a Ariquemes são, olha aqui, ó, medida, né? 150 quilômetros. Então, sempre fará concordância com o numeral. Aí, saiba mais aqui, ó. Na indicação de dia, o verbo ser admite a seguinte concordância. Vamos ver a primeira. No singular, concorda com a palavra dia. Olha só. Hoje é dia 4 de março. Preste atenção. No plural, concorda com o numeral sim a palavra explícita. Dia. Hoje são 4 de março. Aqui não apareceu a palavra dia, então vai concordar com o número, com o numeral. No singular, concorda com a ideia implícita de dia. Presta atenção, implícita aqui, ó, não aparece, mas está subentendido. Hoje é 4 de março. O que está subentendido? Hoje é dia 4 de março, tá bom? Um outro aqui. Quando indicar o dia do mês, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Vamos lá, então. Hoje é 21 de novembro. Então, ó, apareceu o mês. Refere-se ao dia 21. Tá bom? Hoje são 21 de novembro. Então, aqui vai refere-se ao dia transcorrido até a data. Tá certo? Mas aqui nós temos o seguinte, haja vista. O verbo haver na expressão de haja vista pode ser empregado no singular ou no plural. Vista é invariável. Então, haja vista a quantidade de palavras empregadas, conseguimos atingir a meta. Hajam vista a quantidade de palavras empregadas, conseguimos atingir a meta. Então, a palavra haja vista, ela pode ser usada ou no singular ou no plural, mas somente, né, a vista não vai flexionar. Beleza? Amados, a gente termina aqui, né? Daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Até lá!